Meu coração esbanjou vagalumes, se acendeu e apagou, de verde em verde fui contando. Com minhas mãos plasmo o solo, difuso de grilos, modulo-me com igual submisso coração. Bem me quer, mal me quer, esmaltei-me de margaridas, enraizei-me na terra apodrecida. Cresci como um cardo sobre o caule torto, colhi-me no tufo do espinhal. Hoje, como isonzo de asfalto azul, me fixo. Então, Isonzo é um rio dessa região de Trieste, onde ele esteve na guerra. A primeira imagem é muito bonita, né? Porque o que pisca é o coração. Não, o que pisca é o vagalume, mas a piscada é remetida ao coração, né? É um recurso poético muito, muito legal. Meu coração esbanjou vagalumes, se acendeu e apagou. De verde em verde fui contando. Eu entendo assim, de verde em verde eu fui contando os vagalumes, né? Com minhas mãos plasmo o solo difuso de grilos, também bonito, né? Porque eu acho que, de novo, né? Grilo para mim é infantil, assim. Eu acho que desde que eu cresci os grilos não existem mais. Depois eu descubro essas coisas. Existem, né? Os vagalumes também, mas não muitos. Eu só tenho visto vagalumes quando eu vou à praia, assim. Muito eventualmente. De grilo e vagalume. Tá vendo? A gente precisa ir a Vinhedo, se inspirar para escrever poemas. Não, é que nem álbum de figurinha, né? Agora tem um álbum de figurinha que as crianças estão... Crianças, não só crianças, eu tenho visto isso. Oi? Putz, então... E é muito legal, porque eu também comentei assim, nossa, as crianças estão na escola fazendo rodas de bater figurinha, né? E é uma coisa que você fala, nossa, dá um déjà vu, assim, né? Porque meio parece que acaba, do tipo, jogar bolinha de gude, né? Aqui está numa trincheira, Aqui, no solo, terra apodrecida. então, parece arrastar-se, né? Eu acho que esse primeiro verso já, ele parece estar em movimento, né? Na segunda estrofe ele tá rente ao chão, né? Plasmo, solo, né? Possivelmente, mas eu não sei se o poema confirma. Bem me quer, mal me quer, esmaltei-me de margaridas, enraizei-me na terra apodrecida, cresci como um cardo sobre o caule torto, colhi-me no tufo do espinhal. Ele está colado, né? Ele está enfiado. O último ficou hoje como rio de asfalto azul. Eu fiquei curioso com essa imagem também, né? Do asfalto azul, porque o azul é do rio, mas o asfalto aqui, o resto patenteia um cenário mais rural, né? A terra, o vagalume. Eu não sei. É possível que fosse azul. Eu tenho algum tipo de lembrança, mas eu não sei. Nossa, será que eram os cadáveres boiando? Asfalto. Não. Pode ser ele deitado lá. Asfalto é alguma outra coisa além de cimento, piso, calçamento, assim, asfalto é alguma outra coisa? A imobilidade dele. De asfalto azul e fixo. Ele está parado. Eu particularmente, eu penso mais no sentido de sentimento do que propriamente do estado físico mesmo, de fluidez. Eu não sei, umas coisas de Manuel de Barros, assim, de maltar-se, de margaridas, de se enraizar, tipo,
expressão mais de um sentimento mesmo do que propriamente Uma coisa física. e até pela primeira imagem, né, do coração esbanjar vagalumes e contando, eu acho que essa difusão também, esse paralelo da natureza e do estado de espírito. Mas é uma recordação da infância também, né? Da infância, de vagalumes, o bem que quer, o mal que quer. Então, ao mesmo tempo. Eu acho, especialmente com o poema anterior, que eu acho que tem esses... Eu vejo umas reminiscências. Como? Toda poesia é esse, né? Não, é... Isso chama-se aniquilamento. Aniquilamento. Muito importante o Acho nome. que ele está se fundindo Ele só com a não terra. está aniquilado completamente porque tem isso, os vagalumes. E essa vagalume é o batido do coração dele. Você está deitado, você ouve o seu coração batendo. E talvez tenha a ver com aquela imagem do universo, né? De... E ele mal me quer, não me quer. Me ama e não me ama. Quer dizer, esse mal termo de margaridas, quer dizer, ele está plantado no chão. Coberto de margaridas. Com a terra. E esse fui cantando pode não ter o sentido de Deslocamento. cantar, Não... mas Ah. narrar. Ah. Eu fui cantando com as minhas mãos. Eu fui esse palpitar do coração e ele está descrevendo, eu fui apoiado nas mãos. Né? Não sei, me vem na cabeça que tem a ver. Mas ele está estático, porque o que ele sente é o pulsar, sei lá, da vida, sei lá, como um coração, apagando, se acendendo e apagando. E essa estrofe mais longa, acho que é uma imagem de resistência, né? Enraizei-me na terra apodrecida, cresci como um cardo. O poema 9 está lá na última página, quer dizer, o 9º poema. Lindo, lindo também. Esse poema é cheio de imagens e com um verso final maravilhoso. Está na última página. É esse menor, que esse mais abaixo, que chama Vagamundo, que é um título que em português soa ruim, né? Mas acho que é isso, né? Girovago pode ter o mesmo sentido. Em parte alguma do mundo, me sinto em casa. Em cada clima novo que encontro, reconheço, abatido, que um dia a ele também já estive afeiçoado. E dele me despego sempre, estrangeiro, nascendo de volta de épocas demasiado vividas, gozar um único minuto de vida primal, busco um país inocente. Bonito, né? Essa Escuta, a casare em italiano é forma verbal? Interessante. a casare, eu acho possível. Deixa eu ver. Eu posso. A casare. Pintou uma gíria que existe talvez há já uns 20 anos ou mais. Eu não sei, gíria é sempre difícil, mas que é encaseirado. Já ouviram? É uma gíria que existe em português, encaseirado. E eu acho que sim, então, né? Onde ele está, a casare, né? Bonito, né? Recolher-me, né? Em português a gente usa recolher, né? Estou recolhido. Pois é, toda a expressão é verbal, né? Me posso casar, me sinto em casa. Melhor você estudar um pouco da língua. Por isso que é bom ter
tem os dois textos, né? Mas também... Por exemplo, formas verbais, lá que você vai... Não existe correspondência. Mas também essa própria impossibilidade que torna o trabalho interessante, porque assim como no idioma original existem certas peculiaridades da língua que são que não, você não consegue reproduzir, né? Essa é a hipótese um pouco do Haroldo, enfim, do Augusto, a ideia de procurar equivalências, né? Então você também encontra usos idiomáticos em português que você pensa como equivalência. Isso é muito legal e muito evidente, por exemplo, na tradução de ditados, né? Que você tem sempre que achar um ditado que não pode não ter nada a ver com aquilo que está dito na língua original, mas guarda uma espécie de sentido, né? Hoje eu estava lendo um artigo de um escritor que falava de um livro que foi traduzido como... Estou inventando, tá? Tipo, as mais interessantes coisas do universo em uma casca de noz. E aí ele mostrava que essa expressão em uma casca de noz é uma expressão do idioma inglês que serve assim, em 1 minuto, né? Rapidinho, né? De forma concentrada, né? E daí, quando... Isso. Era isso, então, de universo. O sentido é esse, né? Em 30 minutos, sei lá. O sentido é rapidinho. Resumido. E aí é bonito, porque assim, o erro tradutório assim, revela o poético disso, né? Que é a imagem original assim, é numa casca de noz, né? Em 2 dedinhos de prosa, sei lá, né? Acho essa imagem incrível do final, né? E esse impulso vitalista de novo, que assim, nascendo de volta, gozar um único minuto, né? Mas de vida primal, verdadeira, de verdade inicial, ele fala, né? E buscar um país inocente, né? E nesse sentido a poesia tem uma potência de metáfora, né? Que tem sempre me interessado, né? No sentido nesse sentido da potência de identificação, porque quando você lê esse verso, né, busca um país inocente, necessariamente você se identifica, né? Porque esse país inocente é essa figura idílica, essa figura de tranquilidade, né? Que é o cenário, por exemplo, desse poema do Leopardi, que é o infinito, né? É um cenário de paz, né? Um cenário de pacificação, de ausência de ambiguidade, dúvida, né? De integrar-se às coisas de uma forma não conflituosa e sem atrito, né? É bonito isso. E finalmente tem esse poema que que está na página anterior, que a gente já comentou, né? Que eu queria concluir essa leitura com esse poema que é tão desbragadamente positivo, né? E que repõe um momento que é realmente muito repetitivo e saboroso na biografia cotidiana, né? Que é assim, o nascer do sol. O nascer do sol sempre dá uma sensação de continuidade, de reverdecimento e de reposição de ciclo, né? E então esse poema sempre é muito encantador para mim. Existe um poema de um cara que era muito da turma do Haroldo, que é o Edgar Braga. Já ouviram esse poeta? O Edgar Braga ele foi um poeta bissexto. Ele era bem mais velho do que os Campos, e ele foi um poeta, ele começou assim, começou antes do modernismo, assim, ou com uma poesia pré-modernista, e depois escreve muitos livros, num certo momento fica amigo dos irmãos Campos, que o publicam, mas também foi amigo do Oswald de Andrade, né? E ele tem um poema que é assim, eu não lembro o título, mas o texto é assim:
acordei de rolar brancura, e que é uma imagem muito boa, assim, louca, né? Porque não é uma imagem muito lógica, mas é essa imagem também do entusiasmo com a renovação, com aquilo que vem de novo e que é primaveril e solar e saboroso, né? Bom, espero que a gente leia Ungaretti. Recomendo que vocês olhem as imagens dele na internet. Eu trouxe isso daqui que está na internet, é um conjunto de traduções do Haroldo que saíram na revista da USP em 98, que depois saem nesse livro Daquela Estrela a Outra, né? E a maior parte dos poemas são poemas do Alegria, e só esses dois que são poemas do último livro do Ungaretti, que chama ele Taccuino del Vecchio. Não lembro bem se Taccuino, eu acho que eu já procurei, se Taccuino é uma espécie de pequeno armário, escrivaninha, alguma coisa assim. E daí eu trouxe assim para ler mais tarde, quando vocês estiverem afim. Só queria mencionar esse negócio que eu comentei da palavra mal traduzida e justificada, que é esse poema chamado Sou uma Criatura, da segunda página. Desculpe, que está aqui também, por favor. Pode passar, por favor. Passa um, por favor, para ele. Aqui, assim, né? A diagramação é verdade. Tem mais um, professor? Tenho. Oh, desculpe, eu achei que tivesse te dado dois. Essa imagem, por exemplo... sim. Essa imagem, por exemplo, ela está aqui referida, na página anterior, poeta na Alemanha durante uma de suas últimas viagens, né? E é muito saborosa, né? Ele tem uma foto, a foto que mais aparece quando a gente olha na internet, é uma foto tão solar, tão luminosa, ele está de boina, né, barbudo, e dando um sorriso de cara inteira, sabe? Muito bonita. A outra, vamos ver. Abaixo em Roma com o amigo Barilli. Eu não sei quem é o Barilli. Também não sei porque colocaram essa foto. E no final tem uma outra foto. Ele é o de chapéu, né? O Barilli é o de cachimbo. Não. Ele é o de cachimbo. Então vamos ver o Haroldo que transcria portanto, o Ungaretti. E eu queria ler esse poeminha que está na página 189, que chama Sou uma Criatura, que é aquele que eu falei do Fratelli. Diz: como esta pedra de São Miguel, tão fria, tão dura, tão ressecada... Estou lendo o poema certo? Não, desculpem, é o poema de cima, Fraternidade. Desculpem. De que regimento, irmãos? Palavra que treme na noite, folha neonata. No ar de espasmo, involuntária revolta do homem presente à sua fragilidade, fraternidade. E daí é isso, né? Aqui é bem esse momento para a gente falar mal do Haroldo, né? Falar, pô, assassino. Porque, o título do poema, né? Ele traduz o título do poema por fratelli, como fraternidade, né? Deixa claro no corpo do poema que o sentido mais imediato seria, de fato, irmãos, e no final dá essa nota que é bizarra. Isso que eu acho que é assim, um amor à literação que é absolutamente excessivo, entende? Assim, aqui não dá, amigo. Você perde a literação, mas mantém um pouco a coesão das imagens, né? E da organização semântica do poema, né?
Porque irmãos não dá para trocar por fraternidade, né? É muito diferente. De novo é isso, né? Tem um concreto ali, né? Tem um concreto que quando você fala fraternidade vira um sentimento, vira uma coisa abstratizante, né? E aí o deslumbro-me, que está aqui a notinha também, que diz, né, que me ilumino, sintagmas, é óbvio que ilumino-me ou me ilumino não funcionam para efeito de transposição criativa. Seja lá isso que for. Seja lá isso que A gente gosta de maltratar o Haroldo, né? Mas... ele é maravilhoso, eu adoro, sou apaixonado. Mas acho que isso acho que é um jeito, né? Eu prefiro assim. Eu prefiro que a gente possa gostar muito das coisas vendo que tem problemas e que desliza, mas que muitas vezes é muito alto também, né? Esse conjunto de poemas, teve outros momentos que eu li e falei, puxa, aqui uma palavra mesmo que aqui tem neonato soa técnico demais, entende? Ainda mais se a gente está olhando os poemas do Ungaretti, que basicamente tem um vocabulário muito, muito comum, né? Aparentemente, o próprio poeta evita um termo como neonato, né? Que soa muito técnico, né? E em português, em italiano, a expressão parece muito mais comum, muito mais direta, né? Deixa eu olhar as horas de novo. Queria dizer que foi muito legal. Queria agradecer vocês, assim, porque tiveram essa paciência toda. E dizer que ao pensar sempre em vir aqui conversar, aula de literatura, eu sou professor de literatura, e aula de literatura eu tenho sempre pensado assim que o compromisso de dar aula, por exemplo, em cursos regulares, né, impõe uma espécie de precedência de técnicas, de historicidade, que muitas vezes faz com que você perca o poema. Então, no âmbito de um curso como esse, eu achei que a gente podia estabelecer mais livremente, né, um contato com os poemas. Idealmente, esse curso seria num lugar menor, seria possivelmente na casa de um de nós, e em torno a uma mesa onde a gente ficasse mais próximo, às vezes em que eu tive experiências de leitura de poesia coletiva, assim, com esse objetivo mesmo de ler e discutir, é muito rico. Então, isso que a gente fez hoje aqui, né, eu acho que se eu pudesse conhecê-los melhor, assim, sempre as coisas vão se adequando mais, né? Mas isso para mim a coisa mais enriquecedora desses encontros seria isso, né? Esse lugar em que a gente fala o que você está lendo aí, né? Por que viés você compreende e decodifica uma imagem, né? E de novo tem essa coisa toda da técnica, né? Eu numa aula essa semana, um aluno falou, estava lendo poesia barroca, que são imagens muito intrincadas, né? Muito distantes também. E aí um aluno falou, é meio frustrante, porque eu entendo uma coisa e aí depois não é aquilo, é outra coisa, né? Como lida com isso, né? E aí é essa conversa, assim, você tem um conjunto de temas muito fortemente estabelecido, né? Então, quando Leopardi está falando desse lugar rebuscado, dessa sensação de se espraiar nas coisas, de plenitude e tal, ele está sempre atualizando um conjunto de sentidos que a literatura já falou muitas vezes, né? Então, a poesia falou muitas vezes dessa mesma coisa e fala sempre e repete sempre.
E o que é mais interessante, eu acho, hoje, é olhar justamente a particularidade, como cada um opera esse conjunto de imagens, né? Então, a minha resposta para esse aluno era assim: olha, tem uma coisa que é arte, isto é estudo, convívio, familiaridade, né? Então, leitura de poesia, assim, é uma coisa muito livre, num certo sentido, e é uma coisa que vai se tornando cada vez mais potente quando você começa a ver numa imagem ou num poeta uma tradição que vem por trás daquilo, mas que não se sobrepõe à experiência, né? Então, era dizer isso: olha, quando o poeta diz ouro, ele está quase sempre falando da cor amarela, mas às vezes ele está falando também de uma certa qualidade da refração do metal, né? E ele vai tentar produzir umas variações. Então, o que a gente pode fazer é conhecer, principalmente por meio da leitura, porque essas coisas não são códigos fechados, né? Principalmente por meio da leitura cumulativa, você vai conhecendo uma espécie de vocabulário temático, né, da poesia. Isso é legal e é a parte objetiva, né? Mas a parte melhor, eu acho, para cada um de nós, é que esse repertório que tem uma tecnicidade, né, ele ganha nuances a partir do encontro com a sua própria experiência, né? Então, e aí você tem aquilo que é uma apropriação particular, e pela qual a gente não deve nada a ninguém, né? Porque a poesia tem essa coisa muito generosa de que, assim, se para mim é azul e para você é roxo, está valendo, né? Porque tem um lugar, assim, da polissemia, da possibilidade de fechar o sentido, né, na cabeça, na memória, na expectativa, nas vinculações que cada leitor faz. E, naturalmente, não cabe tudo, né? Porque essas coisas são restritivas. Então, não se pode ler qualquer coisa. Então, tem simultaneamente esse prazer de a gente poder atribuir certos sentidos e poder realmente perceber certos sentidos que ainda não estavam evidentes, né? Ao mesmo tempo em que você tem que jogar um jogo de formas históricas, né? De formas muito estabelecidas, de formas artísticas. Então, eu tenho procurado falar de poesia desse jeito, né? Falar de poesia um pouco tentando... Tem uma coisa que eu referi do Ferreira Goulart, né, que fala isso, que para o Ferreira Goulart a poesia aspira a um tipo de comunicação muito ostensiva, né, e que ele acha que o lugar da poesia é o jornal, porque o jornal aparece na sua mesa, embaixo da sua porta, no seu banheiro, ele penetra, né, na vida cotidiana. E por tudo, assim, pela minha formação e pela minha própria tendência, porque eu gosto mesmo da coisa rebuscada em literatura. Eu tenho um grande tesão, assim, pela coisa rebuscada. Eu tenho tentado falar assim: olha, a poesia precisaria, né? A gente falou um pouco dessa questão do público, do tamanho do público, então a poesia precisaria circular um pouco mais generosamente, né? E é como os outros gêneros, né? Tem muitos leitores que têm grande repertório em prosa, mas não tem nenhum repertório em poesia, porque aparentemente esse cabedal, esse ferramentário, assim, de leitura de poesia é mais difuso, é mais rebuscado, né? Então, eu não sei em que momento a gente é fisgado pelo interesse de poesia, né? Não sei, mas eu desejaria que pudesse ser lido mais livremente. No ano passado, há 2 anos, saiu um livro daquela poeta polonesa que ganhou o Nobel. Vocês viram isso? O livro chama Poemas, é uma coleção da Companhia das Letras que chama Poemas. Ela chama Wisława Szymborska, tem um nome impronunciável. E se você ouve e vai tentar reproduzir, é impossível, porque é com SZ, né, Ws, coisas assim... em desuso. Essas palavras assim vulgares, como eu falo isso?
saiu um livro dela, por exemplo, há 2 anos, que, putz, é muito, muito legal, tem muito a ver com essa poesia, um pouco uma poesia da experiência, né? Muito terno, e esse livro eu acho que teve um alcance, assim, na verdade, o que eu pensei assim, pô, esse livro não saiu com nada demais, ele não teve uma campanha publicitária, ela não é a Margaret Thatcher, nem a Angelina Jolie, entende? Ela é uma poeta polonesa, né? É uma língua improvável, assim, né? Como o português, né? Que é uma língua que ninguém sabe, né? E essa pessoa, a tradutora eu não conheço, mas ela publicou um livro que é, enfim, muito feliz na seleção de poemas, no tamanho, né? E daí queria recomendar. E terminar falando assim, bom, eu tenho tido também na minha experiência recente, assim, de leitura de poesia, eu tenho sempre gostado mais de ler livros do que de ler antologias, né? Porque antologia é legal para você ter um conhecimento mais panorâmico, assim, mas o livro, né, de poemas, ele, de forma geral, ele tem um projeto e a leitura do livro revela um pedaço da experiência daquele poeta, né? Então, eu queria dizer isso, que, né, a gente tem coisas muito grandiosas como o Soneto Só Orfeu, do Rilke, como o Cancioneiro Cigano, do Lorca, que eu publiquei, eu fiz uma edição há uns anos, e também tive um contato mais constante, assim. É lindo demais aquilo, assim, é uma poesia modernista de namoro com matrizes populares, né? A questão as imagens do mundo cigano, né, os relatos e narrativas, tudo muito muito bonito, e também coisas que me fazem pensar nisso também, né? A poesia modernista não é só essa coisa meio proibitiva das 7 línguas do Eliot, das referências soltas, né? Tem uma grande poesia do século XX que é uma poesia que não tá tanto nessa coisa do heroísmo da escolar e partidarista, assim, dos modernismos, mas que realiza de forma muito feliz, né? Esse digamos, objetivo, assim, da poesia, como talvez da arte em geral, que é dar um testemunho humanizado das coisas e fazer com que a gente possa ter contato com narrativas, né, que nos ajudam a configurar uma narrativa própria, né? E aí eu tenho também pensado muito nisso, né, numa forma de pensar na literatura recentemente. É isso, né? A gente vive um conjunto de invenções muito semelhantes à ficção cinematográfica ou romanesca, a começar pelo eu, né? A começar por essa coisa difícil de lidar, que é um eu, né? Que a gente tem que guardar e que a gente tem que reconhecer, e como esse eu muda através dos tempos, muda a depender da sua experiência de vida, né? E como a literatura fornece um conjunto de materiais simbólicos com os quais a gente pode dar forma à experiência, né? E dar forma à experiência de uma maneira muito óbvia, assim, né? Então, vocês todos conhecem a Poliana, né? A Poliana. Então, e eu sempre tenho falado assim, né? Eu me identifico com a Poliana, sério. E você sabe que é uma coisa problemática se identificar com a Poliana, porque ela é otimista e é maldita, né? Um personagem que foi amaldiçoado, assim, no século XX, porque ela era conformista e tal, né? E aí eu sempre tenho usado na minha vida a expressão jogo do contente, que não sei se é anterior, mas é uma expressão que eu conheci lá lendo a Poliana, né? Porque em vários momentos da minha vida eu falo, putz, cara, eu devo tomar cuidado com a Poliana ao falar assim, você, Poliana, você não deve fazer o jogo do contente, né? Você deve revolucionar, porque foi esse momento que acabou com a Poliana, né? Como fazer o jogo do contente? A gente vai mudar esta merda, né? Mas como na vida a gente tem cotidianamente, em certos momentos, que fazer o jogo do contente, né? E evitar o conflito.
né? Então, eu acho que a literatura hoje, para mim, assim, me fornece um conjunto de matrizes simbólicas com as quais eu consigo dar um sentido para a minha própria experiência, provisório sempre, né? Porque é justamente isso, é uma coisa muito aberta, né? E isso é um dos grandes confortos da ficção, né? Na ficção, as histórias têm começo, meio e fim, né? E a gente não tem esse conforto da última página e que depois você vai fazer o chá, né, antes de dormir, sei lá, ou vai caminhar ou vai beber. Então, eu tenho pensado nisso, porque para mim é uma questão, naturalmente, o modo como a literatura e a relação com a literatura se impôs na minha vida, né, ao ponto de me dar um rumo profissional e tal, e daí, enfim, eu fico tentando entender também, né, que função tem na minha própria ficção biográfica, né, no meu jeito de lidar com as coisas e na minha dificuldade de lidar com o mundo que é um saco, né? O mundo é um lugar entediante, repetitivo e tal. E aí ler Ungaretti é sempre um jeito de, no caso dessa relação, né, é um jeito de reafirmar e de reativar uma certa potência de curiosidade, de gozo, né, de felicidade com o sol que te ilumina de manhã e que é tudo o que temos, né, porque a outra manhã ninguém sabe. Então é isso. Obrigado, viu? Eu fiquei contente de estar aqui e espero que a gente volte a se ver. Eu não sei se todos deixaram um contato de vocês, mas possivelmente a Tânia tem e o meu também. E espero que a gente possa se ver de novo. E se ficou alguma pendência assim que vale a pena discutir, eu tenho um e-mail, mas estou desativando, sabe? Porque eu cheguei à conclusão de que eu não quero mais ler e-mail, e acho que mais 1 ano e meio eu vou ler e-mail. Sério, Cris, porque eu não quero mais ter esse negócio que me causa ansiedade. Eu abro a caixa postal e me sinto, ai, meu Deus, eu não consigo responder e-mail, é um inferno. Não, copiem, por favor, porque se vocês quiserem falar de poesia e tal, imagina. E também porque eu ainda não posso virar um ogro. Mas... Seu nome traz as preferências ideológicas dos seus pais. Então, é segredo biográfico. Olha isso. Tem um filme chamado, sabem, Edifício Master, né? Vocês viram Edifício Master? Tem uma das entrevistas que eu gosto muito, é com um cara que ele é uma espécie de zelador, ele não é o síndico é muito peculiar, assim, mas essa espécie de zelador, ele está dando uma entrevista e contando como é a vida ali e tal, né? Aí, cara, o Eduardo Coutinho era maravilhoso, né? Inferno. O cara começa a contar a história do prédio, a história dele, como ele veio parar ali, e aí, no meio da entrevista, ele fala... eu acho que eu não sou filho da minha mãe. Você fica passado, né? Como assim? Aí ele fala, parece que o meu pai me trouxe quando eu era um bebê. Eles nunca falaram muito bem comigo disso e tal. E aí podia ser aquela instituição da segunda família, sabe? Do cara que tem uma amante. Aí, essa história parece que é recorrente na literatura familiar brasileira, assim, né? Um homem que tem uma criança fora do casamento e chega com ela em casa e fala, meu bem, ganhei. E a família brasileira acolhe. E aí ele conta isso, ele fala, puxa, eu tenho essa impressão que eu não sou filho da minha mãe, né? E aí ele fala assim que a mãe dele está doente, se não me engano, o pai já morreu, né? E aí o Eduardo Coutinho pergunta, e você não vai perguntar, né? E aí ele não sabe se ele consegue perguntar, se ele pode perguntar para a mãe, assim, é bizarro. Mas eu estava falando isso por causa dos segredos do meu nome, porque de fato
alguém que me dê um nome como esse, eu nasci em 73 e parece que foi em 67 que o Yuri Gagarin esteve no Brasil. 67, ele foi condecorado pelo Jânio, foi 67 ou foi antes? Talvez tenha sido antes ainda. Você lembra quando o Jânio cai ou não? Não, ele foi lá no início. No primeiro, assim, agora. 74? 64. O Jânio ou o Yuri Gagarin? A volta é 59, né? 59. Depois ele vem aqui e aí tem tudo aquilo. Será? Ele morre de acidente de avião, né? E aí, sei lá, eu nasci em 73, então, mas eu não convivi tanto com meu pai. Meu pai morreu, eu era muito pequeno ainda, então eu não cheguei a fazer esse tipo de pergunta periclitante para ele, né? Mas possivelmente sim, possivelmente. Na verdade é isso, né? Possivelmente não, é uma simpatia. Mas tem também o Dr. Givago, que eu não lembro de que ano é. Sabe, o Dr. Givago é Yuri Givago. E era o Omar Sharif, então, assim, inesquecível, né? O Gagarin morreu em 68. 68. Mas o nome que ficou mesmo foi do astronauta. O nome que ficou foi o do astronauta. Mas foi um acontecimento enorme. Para mim, a biografia, assim, um aproveitamento poético é aquele da música do Vinícius de Moraes, sabe, que ele menciona isso numa música, né? Ele fala, o astronauta russo disse que a Terra é azul, né? E aí ele fala, isso é bom saber porque é bom morar no azul, né? Então essa é a coisa poética do Yuri Gagarin. Parece que ele foi o cara que... Ele diz ainda, a Terra é azul, eu não vejo Deus. Né? O Vinícius? O Yuri Gagarin? Ah, claro, que ele não via Deus, isso eu não sabia. Não sabia. É plausível, né? É plausível. Daqui de cima, se eu não vi daqui, não existe, né? Onde eu vejo tudo. Mas isso é bonito, né? Nesse homem bizarro, porque aqui a estada dele no Brasil foi controversa e tal, mas ele ter visto que a gente mora no azul já está bom, né?